Com 5 meses, em 2021, eu bati os meus primeiros 100 mil reais no mês. Foi um momento bem marcante para mim. E em outubro de 2021, eu fiz os meus primeiros 100 mil reais no dia. E qual que era, Adriano, o comportamento que mais te levava a perder? Era ansiedade, era raiva, era querer se vingar? Você consegue, assim, pensar assim, qual que realmente era o que mais te prejudicava? O que mais me prejudicava era tentar reverter um loss. O que mais me prejudicou foi, tomei um loss. Logo em sequência, eu entrava num trade sem contexto, simplesmente pelo fato de vou tentar recuperar. Então, eu acho que esse sentimento é uma das coisas mais destrutivas que tem para as pessoas que operam no mercado, né? O sentimento da vingança, vamos dizer assim, de tentar recuperar algo que passou. Então, se a gente for fazer uma retrospectiva assim do que passou, esse comportamento foi o que mais assim me levou dinheiro, vamos dizer assim. E hoje você ainda sofre com isso? Assim, ainda é uma luta para você controlar isso? Ou hoje já está muito mais tranquilo? Não, eu já entendo, já fica mais de boa? Ou ainda bate tranquilo. Aquela coisa assim do tipo, ai! Não, hoje para mim é bem tranquilo. Inclusive hoje, né, foi um dia de loss para mim, né? Inclusive estava operando ao vivo com o pessoal aqui. Enfim, eu tenho um projeto educacional e, né, eu comentei todas as minhas decisões. As minhas decisões hoje foram erradas. E, né, eu expliquei, falei, ó, se eu perder essa operação, eu encerro o meu dia. Isso foi antes do meio-dia. Né? Hoje eu criei um gerenciamento onde eu me permito perder em um dia a média dos meus últimos 3 dias de gain. É um gerenciamento diferente, porque eu já tentei de todo tipo de gerenciamento que tem por aí, mas foi o que funcionou de fato para mim. Porque dentro dos 3 dias de gain, que nem eu falei, eu aprendi a criar uma constância. Então eu entro para vencer, não é financeiro que vai me importar, mas eu entro para vencer o mercado. Né? Eu não entro para, vou ver o que vai acontecer. Não, eu entro para fazer acontecer. Financeiro vai ser a consequência. Hoje eu opero pesado, né? Enfim, mas ganhei na segunda, ganhei terça, ganhei quarta. Hoje, se for um dia de loss, eu vou me permitir perder apenas a média dos meus últimos 3 dias. Por quê? Porque se eu aceito perder a média dos meus últimos 3 dias, eu ainda continuo 2 dias bem positivos, minha confiança está em cima, não vai me abalar psicologicamente, financeiramente, eu estudo os meus erros e amanhã eu entro zerado de novo no mercado. Eu não deixo um dia de loss, muito menos um dia de gain, me abalar psicologicamente para o outro dia, porque isso também já aconteceu muito, né? Eu acho que você que trabalha com traders, você deve ouvir isso a todo momento. Pô, estava vindo de uma sequência muito boa. No dia seguinte, devolvi tudo e ainda fiquei no prejuízo. Ouço muito. Exato. Aconteceu muito comigo e eu precisei ajustar isso. Então, quando eu entendi que eu não podia ter esse comportamento, que esse comportamento estava basicamente me afastando do meu objetivo, do meu propósito. Né? Então, o que eu sempre fiz e faço até hoje é as minhas decisões agora, elas estão me aproximando ou me afastando do meu objetivo. Né? Então, estão me afastando, então eu preciso cortar agora esse tipo de comportamento. Né? Está me aproximando, então vou manter. Então, basicamente, é isso, né? É isso que eu anoto todos os dias aqui no meu caderninho, que eu tenho essa mania, eu gosto de escrever. Que legal. Não, e não só escrever, eu vislumbrei aí que tem uns desenhos, tem uns rabiscos, tem setinha, tá bem bonito esses rascunhos aí. Ô, Adriano. Quem olha de fora não entende, mas eu entendo bem aqui. Eu também super só me acho eu na minha bagunça, mas é assim mesmo. Ô, Adriano, você falou uma coisa de propósito, eu gosto muito disso, isso é uma coisa que eu bato muito na tecla, inclusive no meu treinamento, esse é um dos primeiros exercícios que eu faço com a galera, e você trouxe algo muito emocional que, poxa, era dar uma qualidade de vida melhor, né, para sua mãe, aquela situação ali, e eu quero saber se você já realizou esse propósito ou está se encaminhando para isso. E aí, como é que foi a sensação de realizar esse propósito? Isso que eu quero que você conta pra gente. Para mim foi muito gratificante, porque quando eu vou contextualizar de novo, né? Quando eu voltei full time para o mercado em 2020, eu entendi que era o ano do plantio. Eu precisava, por exemplo, eu não estava no patamar de fazer muito dinheiro, mas eu já estava consistentemente fazendo de R$ 1.000 a R$ 2.000 todos os dias. Então, somando o salário da empresa na época com o trade, eu tirava
né, não sei se pode falar de grana aqui. Você pode tranquilo? falar o que você quiser, a entrevista é sua. Tá. Eu estava tirando em média de 25 a 30 mil no mês, o que para mim era bastante coisa, né? Só que quando eu voltei full time no mercado, eu estava fazendo a mesma coisa, só que trabalhando para mim. Porque eu criei um processo de disciplina onde eu olhava no final do mês, eu não sabia quanto eu iria fazer, porque não era uma meta. Eu entrava no mercado e ia trabalhar com oportunidades que o mercado estava me dando. Tinha dias bons, tinha dias ruins, mas eu sabia que eu precisava seguir o passo a passo daquilo que eu me propus. E todos os meses, durante o ano de 2020, eu fechei positivo, entregando um resultado diário de R$ 1.000 a R$ 2.000, R$ 1.000 a R$ 2.000, R$ 1.000 a R$ 2.000. Tipo, era uma maquininha de entregar isso. Ou seja, sem ganhos absurdos num dia, mas mantendo, né? Sim, tinha alguns dias que, às vezes, né, era um dia sensacional, ultrapassava. No outro dia, voltava a operar com a mesma mão, fazendo aquilo que tinha que ser feito. Então, de 5 dias, eu perdia um, né? Daí passava mais 3, 4 ganhando, perdia um. Daí no outro dia, perdia de novo, mas daí passava mais 4, 5 dias ganhando de novo. Então, eu entendia que a perda não é, ai meu Deus, eu perdi. Eu perdi dinheiro, mas eu costumo dizer que você sempre tem que extrair algo no mercado. Porque se o mercado te deu dinheiro, você fez o teu trabalho. Você conseguiu executar com excelência o teu trabalho, que foi o quê? Né, fazer as operações e ganhar o dinheiro. Agora, se você perdeu o dinheiro, o que você ganhou do mercado? Porque muita gente perde dinheiro e sai da frente da tela e não estuda. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que extrair alguma coisa diariamente do mercado. Então, eu perdi dinheiro, vou ganhar experiência. Então, eu preciso entender onde eu errei para me tornar melhor. E foi o que eu fiz. Então, eu passei o ano de 2020 inteiro operando e entregando esse tipo de resultado. Só que, em 2020, eu olhava para frente e eu não conseguia enxergar um cenário onde eu estaria operando muito mais pesado, fazendo um financeiro muito maior. E várias pessoas falavam para mim, Adriano, cara, você tem um nível técnico, você tem um nível psicológico comportamental que você poderia estar operando muito maior. Você já acumulou um capital legal, você está consistente, por que você não opera? E num determinado momento eu me vi, de fato, na zona de conforto, porque aquele valor, financeiramente, por exemplo, ganhando 30 mil por mês, pô, é o sonho de muita gente, né? Às vezes a pessoa tem que trabalhar a vida inteira para chegar num cargo de gestão, num cargo de CEO, né, com 30, 40 anos de empresa, para ele chegar nesse patamar de ganhar 30, 40 mil no mês. E para mim ali, estava com, sei lá, 26, 27 anos, eu estava ganhando 30 por mês, então estava ok, né? Tava conseguindo ter uma vida super confortável, tava colocando dinheiro em casa, consegui mudar lá a vida dos meus pais. E não é melhorar, é mudar, né? É mudar, você vê uma mudança de vida. Não é melhorar, é mudar. E, assim, tava confortável. Só que a minha mudança, a minha virada de chave, que minha vida virou de ponta cabeça, foi no ano de 2021. Porque quando eu olhei para trás, eu vi um ano de trabalho que foi cumprido com excelência, né, com disciplina, com muita luta, com muito suor. Eu vi um saldo financeiro que foi acumulado e eu vi o quanto eu aprendi naquele ano de 2020, tecnicamente falando, comportamentalmente falando, psicologicamente falando. E eu falei, agora é o horário, é o momento de eu me arriscar um pouco mais. Agora eu plantei e agora eu vou colher com muita disciplina, com muita cautela. E 2021, para mim, foi um ano meteórico, porque no começo de 2021, eu comecei a operar e logo no primeiro mês, eu comecei fazendo ali 2.000, 3.000, 4.000, 2.000, 3.000, 4.000. Só que eu comecei a ter um comportamento que eu não tive no ano de 2020, que era me permitir aumentar a mão em oportunidades selecionadas, que é uma das coisas que as pessoas experimentam fazer, só que fazem de forma errada. Porque eles Mas não... ainda às vezes muito cedo, né? Quando ainda não estão psicologicamente preparados e às vezes nem tecnicamente preparados para isso ainda, né? Exato. E uma das coisas que eu sempre falo, eu sempre mensuro o tamanho da minha mão para poder operar, para saber se está dentro ou não daquilo que eu posso perder se caso a operação der errado. Então, eu fazia um resultado com X contratos,
quando o mercado me dava de fato uma boa oportunidade, com um contexto bacana, com um stop técnico que estava dentro do meu gerenciamento de risco, às vezes eu me permitia aumentar a mão. Por quê? Porque por mais que eu aumentasse a minha mão, se eu tomasse um loss, eu ia devolver, ainda estaria dentro, e estaria dentro do seu gerenciamento, né? Não, eu ainda estaria positivo, eu apenas devolveria parte do que eu já tinha feito no dia. Então eu entendi que para eu dar certo, eu precisava correr risco, porque muitas pessoas falam, meu Deus, correr risco é ruim. Não, você quer viver uma vida melhor, você precisa correr risco. E no mercado não é diferente. Só que tomar risco, se não for calculado, é ruim. Tomar risco calculado é bom. Por quê? Porque você também tem um retorno. Então, em 2021, eu entendi isso e comecei a me permitir fazer isso. As minhas perdas durante um período de 2021, eu consegui manter elas estáveis. Só que os meus ganhos começaram a ficar exponenciais. Porque quando eu perdia dentro do gerenciamento, perdia, mas continuava positivo. Só que essas operações que eu entrava mais alavancado, quando elas iam ao meu favor, eu ganhava 2, 3 vezes o que normalmente eu ganhava. Então eu comecei a dar saltos no mercado e quando perdia, eu mantinha o mesmo gerenciamento. Então eu me vi numa situação de fazer 3, 4 mil, ir para 6, ir para 7, ir para 8, ir para 10. Só que o fato é que eu sempre chamo a atenção do pessoal para isso. Não é porque você fez um dia incrível que você está naquele patamar de fazer aquilo todos os dias. Que eu falo da questão da adaptabilidade, né? Você tem que se adaptar ao mercado, não é o mercado se adaptar a você. Então, fiz um dia incrível, o que a maioria das pessoas pensam no dia seguinte? Tem vou gordura. Repetir, né? Vou repetir, vou fazer exatamente. A mesma coisa, né? Tripliquei a meta ontem, vamos triplicar a meta hoje. Exatamente. E aí eles já começam o dia seguinte alavancados, já perdem, saem do controle, e aí tem um dia de fúria e perde tudo o que fez, né? E eu não. Por mais que eu fizesse um dia extraordinário, no dia seguinte eu voltava a operar inicialmente com o mesmo patamar e ia construindo o resultado ao longo do dia através das oportunidades que eu via. Então eu me vi saindo num patamar de 3, 4 para 5, 6, 7, 8, 9, 10, até fazer com que esses números se tornassem algo normal para mim. Né? As minhas perdas, óbvio, né? À medida que fui tomando mais risco, as perdas elas foram aumentando. Só que sempre dentro do gerenciamento. E eu sempre fui a pessoa que eu me expus. Eu passei durante 2 anos mostrando o resultado todos os dias nas redes sociais. Então, assim, o meu compromisso era trabalhar com a verdade, porque muitas pessoas falam só de gains, mas não mostram o lado que vai acontecer, que é o loss. E eu mostrava para as pessoas, né? Eu falava, hoje foi um dia ruim, né? Então, eu acho que esse é o maior desafio das pessoas, de entender que o loss, ele faz parte e ele, inclusive, é algo que vai fazer com que você consiga, se você aprender com ele, chegar mais longe. E de 2021, eu saí lá no começo do ano para um patamar de 3, 4, 5. Com 5 meses, em 2021, eu bati os meus primeiros 100 mil reais no mês. Então foi um negócio muito gratificante, que eu inclusive compartilhei com a galera eu tenho uma sala ao vivo, enfim, com o pessoal da sala ao vivo, foi um momento bem marcante para mim. Então, em 5 meses ali, eu fiz meus 100 primeiros mil reais no mês. E em outubro de 2021, eu fiz os meus primeiros 100 mil reais no dia. Olha só. E naquele dia eu chorei muito. Aquele dia foi... Cara, passou um filme. Foi o melhor dia? Foi o melhor dia no mercado até hoje? Não, o meu melhor dia foi